Hoje continuaremos a nossa conversa com a psicóloga Alessandra Bride. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o lado do empreendedor, Alessandra. Gostaria de saber, os empreendedores também estão enfrentando muitos desafios de gestão emocional, além de todos os outros setores a serem geridos dentro de uma empresa. O sentimento de insegurança tem afetado o lado pessoal e também profissional. Existem recomendações para que os gestores enfrentem este cenário de forma mais equilibrada e empática? Eu acho que, Andressa, esse momento pegou todo mundo, assim, desprevenido, né? Sem um aviso prévio. Então, tá todo mundo enfrentando várias esferas da vida ao mesmo tempo e alguns no mesmo ambiente, né? Como no caso do home office. Eu acho que a gente pode pensar, tem uma autora que fala de que a ansiedade e a calma, elas são altamente contagiosas, né? E por quê? Porque um líder, quando ele consegue transmitir calma, quando ele consegue expressar os seus sentimentos, falar de uma forma mais tranquila e se aproximar dos seus colaboradores, ele faz com que o ambiente seja mais seguro, com que as pessoas se sintam mais motivadas, né? E então torna o ambiente menos catastrófico. Quando esse líder não consegue e ele promove ansiedade, gera pânico, né, medo nas pessoas, ele acaba afastando elas. Então o contato ele não vai ser tão seguro, querendo ou não, isso vai diminuir a motivação das pessoas, né, e a instabilidade vai ser maior e consequentemente os resultados também vão ser menores, né? Então eu acho que a gente tem que pensar que agora, esse momento, todo mundo está vivendo coisas muito parecidas, né? A gente precisa falar dessas relações e dessa realidade que a gente está vivendo. A gente precisa olhar para a saúde mental, tanto do gestor quanto dos colaboradores, né? Era um assunto, um aspecto pouco valorizado até então, mas extremamente necessário, porque a gente sabe que o objetivo sempre foi o resultado, né? E o lucro. E não vai deixar de ser. Mas a gente também tem que pensar que uma empresa ela é feita de trabalhadores, ela não é feita só de máquinas. E se o trabalhador não está bem, a tua empresa também não vai estar, né? Então a gente precisa olhar sim para a demanda dessas pessoas e olhar para a nossa demanda também. Eu acho que uma forma de a gente conseguir equilibrar esse emocional, tanto do empreendedor quanto dos colaboradores, é poder reconhecer que existem emoções, que elas estão sim acontecendo mais exacerbadas agora, né? E que a gente precisa olhar para isso, nomear elas e dar espaço para isso ser falado, né? E tem que começar pelo gestor, tem que começar pelo líder, né? Para que os outros também se sintam à vontade para falar sobre isso. Eu acho que esse é um momento em que a gente precisa de muito autoconhecimento, né, em todas as esferas da vida, mas principalmente pro gestor, né, pro empreendedor, que está sendo muito exigido, né, ele está passando por vários desafios agora. Então, se ele se conhece, se ele consegue olhar para si, ele consegue também saber quais são as suas facilidades, quais são as suas dificuldades, né, e consegue expressar o seu sentimento também. Consequentemente, ele vai conseguir ouvir o outro com mais clareza, né, e se colocar de forma mais empática para o outro, né? Saber qual a demanda da tua empresa nesse momento, incluindo a demanda dos seus trabalhadores. Eu acho que esse momento a gente precisa pensar que o RH, o gestor, o líder, ele não pode só cobrar. Ele também precisa servir de suporte e de apoio, né? Porque não é só ele não está só exercendo, disponibilizando um local de trabalho e um salário no fim do mês, né? O trabalho não é só isso. Então a gente precisa também dar apoio, e se o gestor não consegue fazer isso, que ele peça ajuda, que ele disponibilize canais de apoio, né? Até porque muitas vezes nas pequenas empresas o gestor ele é o RH, ele é o marketing, ele é tudo, né? Exatamente. Então, às vezes é preciso buscar ajuda mesmo. Isso, né? buscar parceiros, né? Ou simplesmente fornecer números e serviços que essa pessoa pode buscar, né? Seja do público ou do privado. Pode ser um mediador, né? Exatamente. Mas também, Andressa, de poder, acho que usar esse momento para a gente mudar algumas coisas que estavam acontecendo tão mecanicamente e a gente não percebia,
né? Tornando então os ambientes de trabalho tão doentios, né? E exaustivos, assim. Então acho que a pandemia ela tá trazendo vários sinais, vários alertas de coisas que a gente precisa ler, né? E algumas delas são que a comunicação precisa ser mais fluida, a gente tem que mudar a forma que a gente conversa, com a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, né? Porque hoje em dia se fala muito de empatia, se fala muito de humanização, mas isso tá quase que banal, né? Tá banalizado. As pessoas criam até um ranço, né? Vamos falar de modo bem senso comum, mas é tão essencial a gente poder olhar para o outro como ele fosse um humano, porque ele é humano, né? Ele tem sentimentos, ele tem emoções, assim como nós. Então a gente também pode olhar para o outro mais empaticamente. O que é isso? Se colocar no lugar dele, né? E eu acho que isso que a pandemia está nos trazendo também. Cabe nós lermos isso, né? Ler esses sinais e entender que a gente precisa tornar essas relações e essa comunicação mais fluida, né? Porque uma equipe bem coordenada, ela é uma equipe onde a comunicação é transparente, onde a comunicação é sincera e clara, assim, né? Todo mundo está sabendo das coisas que precisa saber, né? E não é uma comunicação agressiva, não é uma comunicação parcial, cada um sabe uma coisa. Não, as coisas precisam estar mais organizadas e mais seguras. É um exercício diário, né? Diariamente, assim. E é engraçado porque as pessoas, elas se preocupam tanto com o técnico, né? E elas acabam esquecendo o lado humano. Assim, elas se preocupam com a técnica, com atingir resultados, e elas esquecem que elas estão lidando com o humano, né? O capital da empresa é humano, não é só objetos, né? Então é quase que uma equação. Quanto menos saúde mental, menos produtividade, menos rendimento, menos motivação e menos lucro, né? Então a gente precisa olhar para a saúde mental. Eu acredito que até o cliente, né? O mercado está mudando a forma de interpretar, as empresas precisam entregar algo a mais, né? Não, com certeza. E para que tu entregue para o teu cliente, tu também tem que entregar para os teus colaboradores, Querendo ou não, eles são os contatos, né? Exatamente. E se ele não está satisfeito... Muitas vezes não é você que vai atender ou que vai, né, tá em contato, vai ser o teu funcionário. Se ele não estiver, né, com o mínimo de engajamento com a tua empresa... Exato. Não adianta. E são coisas simples, sabe, Andressa? Não precisam grandes ações para mobilizar e para cuidar dessas pessoas, né? São coisas simples de poder olhar para ele, olhar de uma maneira individual, mais atenta, né? E por vezes oferecer esse apoio, essa escuta, que essa escuta seja empática, né? Que a gente possa escutar o outro querendo escutar aquilo, né? E não querendo julgar, e não querendo dar um maior peso para aquilo, mais do que já tem para aquela pessoa, né? Então, eu acho que isso é essencial, é fornecer esse lugar de escuta também, porque não está sendo fácil para ninguém, né? E tem pessoas que estão bem nesse momento, mas tem pessoas que não estão. Tem aqueles que estão sofrendo calados, tem aqueles que estão sofrendo explodindo, né? Então a gente precisa dar vazão para isso. E são coisas também como motivação, de como é que tu motiva a tua equipe, é pedindo sugestão, é colocando ele dentro das coisas, né, do crescimento da empresa, assim, e dos problemas também, porque quando a gente engaja as pessoas naquele processo, a gente faz com que elas se sintam pertencentes e elas produzam mais também, porque elas se sentem mais engajadas naquele processo, né? E além disso, quando a gente não tem colaboradores, quando a gente é sozinho, né? Quando é um empreendedor sozinho, busca parcerias, procura por ajuda, procura por pessoas que estão fazendo diferente, que têm novas ideias, usa desse momento para te atualizar, para procurar novas parcerias, novas habilidades, né? De inovações mesmo para o teu negócio ou para ti, enquanto pessoa, né? Procura por ajuda de alguma forma ou tenta se conhecer mais,
se olhar mais também com mais cuidado, né? Porque eu acho que isso é essencial e só tem a crescer para a empresa, né? E também que as pessoas possam disponibilizar, assim, meios mais fluidos, assim, né? Que as coisas não sejam tão barradas, porque muitas vezes o empreendedor tem medo de se aproximar afetivamente do seu funcionário, né? E isso produz totalmente o contrário do que eles querem, né? Esse momento tá mostrando isso pra gente, que a gente precisa olhar para essas pessoas e se aproximar delas, mudar essas relações que a gente vinha tendo tão soltas, assim, né? Tão críticas. Esse momento não é de exigir uma exaustão, uma super produtividade, não é um momento de tu exigir que essas pessoas estejam 100%, né? A gente tem que dosar isso, todos os dias são necessários, mas agora com a pandemia principalmente. Então a gente tem que negociar essa produtividade, e aí a gente não pode só exigir, a gente também tem que ofertar, de certa forma, além do salário, né? E eu acho que isso é ser empático. É tu poder se colocar no lugar dessa pessoa e fazer aquilo que tu gostaria de receber, né? Então, eu poder pensar que esse funcionário, ele tá muito inseguro nesse momento. Ele tá com medo e isso gera tensão, gera competitividade entre os funcionários, né? Entre os trabalhadores. E eu acho que as pessoas que estão acima, assim, os gestores, os líderes, eles precisam estar atentos a isso, né, nas manifestações das pessoas, em como elas estão se expressando, né, para ver realmente qual que é a demanda da tua empresa, qual é a demanda dos teus trabalhadores, o que tu pode fazer com isso, né, e utilizar esse tempo mesmo para olhar para o copo meio cheio, sabe aquela metáfora do copo meio cheio e meio vazio, de a gente não poder, de a gente poder olhar para o meio cheio e não só para aquilo que é ruim, para aquilo que é negativo. Porque agora a gente está tendo um tempo que a gente não tinha antes. E de a gente poder aproveitar esse tempo, né? Pra gente buscar novas alternativas, pra gente fortalecer vínculos, pra gente ler, se especializar, estudar, né? Usar mesmo esse tempo para alguma coisa e olhar para aquilo que é positivo. Porque se a gente olha só pro negativo, acaba que a gente se contamina, né? E acaba declinando cada vez mais, ao invés de progredir, né? Então, vamos olhar com mais empatia para nós mesmos também, enquanto empreendedores. Fazer a empatia na prática, né, Alessandra? Exatamente. Muito obrigada pela tua participação. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal e também siga a CDL e a Alessandra nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Até mais.